Deus é bom, amém? E nós estamos nesse período, a Páscoa, e é um período de oportunidade, onde todos têm dúvida, até mesmo nós buscamos relembrar aquilo que verdadeiramente é a verdadeira Páscoa. E nós temos o dever e o direito de não só relembrar, mas também ensinar aqueles que têm dúvida. Eu e você somos chamados para anunciar Cristo. E se eu e você não temos essa responsabilidade e esse peso daquilo que verdadeiramente é o Filho de Deus, eu desafio agora a cada vez mais e mais, leia as Escrituras, leia a Palavra de Deus, porque no dia que for cobrado e falar assim, então Atalaia, você anunciou? Sim, Senhor, anunciei a tua palavra, a tua verdade. E é por isso que nós queremos hoje falar daquilo que é a Páscoa. Mas eu queria também que nós ficássemos atentos nesse evento onde aparece justamente dois discípulos, e a Bíblia fala que eram discípulos em oculto. E se eu pudesse dar um tema para essa pregação de hoje, eu diria que a cruz não é um símbolo de frustração, mas de triunfo. Aonde vamos ver, onde muitos achavam que tudo estaria terminado, outras pessoas acreditaram e continuaram e chegaram para perto da cruz. Amém? Mas nós devemos saber, queria que você, antes mesmo de iniciarmos, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João. Ok, todos encontraram? João 19. Isso. João, capítulo 19. No verso 38. João, capítulo 19. Verso 38. Todos encontraram? E é muito importante que você abra a sua Bíblia e você veja, observe o texto. Observe o texto. Eu vou ler 2 versículos. Olha o que diz no verso 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e óleos. Pai, te damos graças, Senhor Jesus, pela tua palavra. Abra as nossas mentes e, Deus, que o Senhor encontre corações sedentos por ti. Amém. Então nós sabemos que a Páscoa inicia não em Jerusalém, mas sim no Egito. Há quase 2000 anos antes de Cristo ser anunciado por João Batista, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tinha dito a seu povo, através de Moisés, peguem um cordeiro, se os irmãos lembram. Peguem um cordeiro sem defeito e sacrifiquem, e passem o sangue nos umbrais da porta. E assim, quando o anjo da morte passou e matou todo o primogênito ali no Egito, que foi uma das pragas, a 10ª praga, poupou todo o povo. E assim como diz o nome, Páscoa, passar por cima, passar, assim a ira de Deus
a ira de Deus passou por cima do seu povo. E assim o povo de Deus, ali Israel, provou da misericórdia de Deus. Assim, aquele povo recebeu a libertação. Assim, aquele povo, em vez de provar a ira, eles provam o amor de Deus. Então, o amor de Deus, aquilo que nós provamos ainda hoje, desde o início, Deus tem sido o mesmo, e Ele não mudou, e Ele continua o mesmo. O sangue trouxe a libertação àquele povo. O sangue trouxe libertação ao povo de Deus até então. E olha, assim toda a celebração da Páscoa, desde então era apenas uma sombra. Tudo aquilo que eles faziam, depois dessa libertação ali do Egito, tudo não passava de uma sombra que apontava para algo maior, ou melhor, para alguém maior. Apontava para Jesus Cristo, aquele que nós adoramos ainda hoje. E agora chegamos na festa da Páscoa judaica. Séculos depois, no exato momento, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entra em cena agora, justamente em Jerusalém, e está prestes a ser sacrificado. Jesus Cristo agora está prestes a ser sacrificado. Em uma sexta-feira, Jesus morre. Jesus morre. O dia da preparação para o sábado, quando os cordeiros pascais eram sacrificados, e ele agora é sepultado antes do pôr do sol, como ordena a lei, cumprindo toda a lei. Cristo sempre no controle de tudo, ninguém pegou ele de surpresa. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo esteve sempre no controle. Deus nunca perdeu o controle. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle. Deus está ainda sentado no seu sublime trono. E ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, o túmulo está vazio. No primeiro dia, no domingo, ele está vazio, o túmulo está vazio. E nós sabemos que na cultura judaica, qualquer parte de um dia já era contada como um dia inteiro. A sexta-feira foi o primeiro dia, sábado, o segundo, de domingo, o terceiro. Para não ficar dúvidas. Às vezes perguntam, como é que contas? Mas se foi ali ao meio da tarde. Mas para aqueles judeus, qualquer parte daquele dia era justamente, significava que foi o dia inteiro. Então, Jesus foi assim, profetizado. Assim como nós vimos o profeta falando daquele que viria e seria esmagado. Jesus cumpriu cabalmente aquilo que veio fazer. Foi assim que o próprio Jesus profetizou: o Filho do Homem será entregue e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus Cristo, Ele mesmo profetizou sobre si e Ele mesmo cumpriu a sua palavra. Ele cumpriu. Nada disso foi coincidência. Nada disso foi coincidência. Tudo foi um cumprimento. Observe bem que Deus nós servimos. É um Deus que não perde o controle. É um Deus que cumpre a sua palavra. Nós cumprimos a sua palavra porque Ele é um Deus que cumpre. É um motivo para mim e você sermos semelhantes a Ele. Ah, mas não vamos conseguir, mas nós temos o Espírito Santo agora habitando em nós. Agora, pare e pense. O que parece mais definitivo que a morte? O que parece mais definitivo do que a morte? Na cruz, parecia que tudo havia terminado. Até mesmo os discípulos que estavam ali com Ele, andando, vendo os milagres, fugiram. Os discípulos fugiram.
Mas o que parecia frustração era início de um triunfo. O que parece ser frustração na tua vida, nas mãos de Deus, é digno, sabe de quê? De exaltação. É o início de um triunfo. Onde muitos diziam que a tua vida não teria mais jeito nenhum, nas mãos dele é motivo de celebração. É um triunfo. E vamos olhar agora para esses dois homens que entenderam isso ainda antes da ressurreição. Esses dois homens, sim, José de Arimateia e Nicodemos. Eles nos mostram, sabe o quê? Que a cruz não nos empurra para o medo, mas para o posicionamento, que mesmo diante da morte, a fé pode florescer. A cruz não é um lugar de frustração. É um lugar, sabe de quê? De posicionamento. Porque mesmo sem ver milagre algum, aqueles homens decidiram seguir a Jesus Cristo. Afinal, a cruz não é um símbolo da derrota. É o maior símbolo de vitória da história da humanidade. Eu e você vimos um Deus que não só venceu a morte, mas também compartilhou comigo e com você o seu triunfo. É essa a nossa esperança, é essa a nossa verdadeira Páscoa. É por isso que nós estamos aqui hoje. A cruz estava nos planos eternos de Deus. A cruz estava nos planos eternos de Deus. O profeta Isaías, se você puder abrir sua Bíblia, o profeta Isaías, ele vai anunciar ali em Isaías 53, a partir do verso 5, se vocês puderem acompanhar. E às vezes nós pensamos que tudo está sendo feito em simultâneo. A gente está tão habituado com o fast food. Fala e acontece. E aqui quase 700 anos antes, ele é profetizado que haveria de ser esmagado. Olha o que diz aí no verso, a partir do verso 5, do capítulo 53 de Isaías. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou-lhe moer, fazendo-o enferma. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus esteve na cruz o tempo o bastante para salvar a mim e a você. Jesus esteve na cruz o tempo bastante de justificar a mim e a você. Jesus entregou a sua vida. Ele teve o tempo bastante para cumprir assim a ira de Deus e o amor do Pai.
Jesus Cristo cumpriu cabalmente, e não resta dúvida que tudo se fez nele. Aquilo que deveria ser justificado, hoje nós podemos sim olhar para ele e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que foi pedido. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que eu e você buscamos. Um Deus que não só promete, mas um Deus que cumpre a sua palavra. Nada da crucificação foi acaso. Mesmo o silêncio de Deus na cruz era um eco da promessa sendo cumprida. O silêncio de Deus. Naquele clamor de Jesus, quando ele clama em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. É verdade. Deus meu, por que me desamparaste? Quantos de nós não estamos clamando? Eli, Eli. Parece que Deus nos esqueceu. Há um silêncio de Deus para nós. Mas sabe de uma coisa? Ele não dorme. O nosso Deus está vivo, o nosso Deus está trabalhando, mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele cumpre a sua palavra. A esperança nossa está em Cristo. A nossa esperança não está em soluções desta vida. A nossa esperança está naquilo que foi feito na cruz. Jesus Cristo é a esperança daquele que vive nele. Aleluia. Cada cravo, cada gota de sangue, cada zombaria era parte do plano eterno para a salvação. Tudo foi feito, sabe para quê? Para salvar a mim e a você. Todo o sofrimento, tudo aquilo que ele passou. A cruz não é um motivo de frustração. Não é um motivo para a gente fugir. Pelo contrário, é um motivo de nós nos posicionarmos diante de Deus. Não era uma frustração. Era um propósito. A cruz é o propósito de salvação. É esse Deus que você quer servir? Lá no verso 38, onde nós lemos, coloque os olhos nesse versículo, por favor. Lá em João 19, no verso 38. Olhando todo esse cenário, lembrando de todo o sofrimento, olha o que é que diz. Depois disso, José de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus. José de Arimateia, a palavra diz que era um homem honrado, um homem reconhecido. Ele sai do anonimato, correndo risco de perder a sua reputação. Quando todos se calaram, esses homens, esses dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, eles não sabiam ainda da ressurreição, mas mesmo assim se posicionaram. José de Arimateia, ele vai ali e pede o corpo de Jesus. Nicodemos, ele vai ali e diz que a palavra, quando nós lemos aqui, ele fala que levando quase 100 libras de um composto de mirra e óleo. Aqui, se nós formos transcrever essa frase, Nicodemos traz quase 34 quilos de perfume. Era um sepultamento digno de um rei. É porque nós não entendemos. Aqueles homens estavam diante de um Deus que não poderia fazer mais nada. Acabou os milagres. Acabou os pedidos. Só lhe restavam, sabe o quê? O reconhecimento.
Hoje nós queremos ver milagres para depois reconhecer quem Ele é. Hoje, se Deus não fizer e Ele não me curar, eu deixo de reconhecê-lo como meu Senhor. Esses homens ainda não sabiam sobre a ressurreição. Eles não tinham ideia que Jesus iria ressuscitar. Eles não estavam seguindo Jesus para ouvir aquilo que aqueles discípulos que estavam fugindo. Esses homens não tiveram a oportunidade que os 12 ali tiveram de ouvir sobre aquilo que haveria de acontecer, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas ele acompanhava Jesus ao longe. A Bíblia diz que ele era discípulo de Jesus. Não é isso que está escrito aqui? Olha aí, depois disso, José de Arimateia, que o nome é José, de uma cidade de Arimateia, discípulo, que era discípulo de quem? Não era alguém qualquer, era discípulo de Jesus. Só que até então ele não tinha tomado um posicionamento público. Quantos, muitas das vezes, ainda estamos nessa posição? Discípulos de Jesus, mas seguindo Ele de longe. Não desfrutando, não gozando daquilo que é a graça de poder compartilhar os milagres com Ele, ali sentar à mesa com eles. Será se esses homens tiveram essa oportunidade? Eu creio que não. Só que chega na cruz, onde aqueles que andaram praticamente 3 anos com Ele, os 12, aonde estão eles? Aonde estão eles? Quantos de nós vemos histórias assim? Pessoas que andam com Cristo, provam milagres de Deus, e quando se depara e se confrontam com o silêncio de Deus, fogem dele, viram as costas para Ele. Porque Ele não cumpriu aquilo que eu queria? Não é isso que nós vamos ver? Os discípulos querendo que Jesus fizesse aquilo que eles gostariam que acontecesse, a remissão de Israel. Só que agora eles se deparam com um Cristo que simplesmente quer cumprir a vontade de Deus e se entrega em uma cruz. É esse Deus que eu e você queremos servir? Um Deus que cumpre a sua palavra? Um Deus que cumpre a promessa que Ele faz? Se isso não é motivo de segui-lo, se você está à espera de mais um milagre, saiba de uma coisa. Você está querendo simplesmente o que Ele tem e não o que Ele é. A Páscoa é muito mais do que aquilo que Ele entregou, mas é quem verdadeiramente Ele é. Esses homens não viram, se calhar eles até mesmo ouviram, mas nunca andaram sobre as águas. Não viram aquele milagre de Jesus acalmar as tempestades. Quantos de nós já estivemos nesse cenário, onde Cristo faz os milagres, você participa desses eventos, mas quando nos deparamos com o silêncio de Deus, não nos posicionamos. Eu não estou querendo acusar esses 12 de ter fugido. Quem sabe nós também não estaríamos nessa posição. Mas o grande desafio hoje é olhar para esses 2 homens que estavam de longe. A Bíblia fala que eles estavam em oculto. Mas quando chega naquele momento exato, na crucificação, ali no tempo de sepultar Jesus, quem é que vai dar a cara? Quando você ora e fala assim, então, cadê? Não curou. Tá vendo teu pai, tua mãe, tá morrendo. Não curou, e você fala assim, mas eu continuo servindo ao meu Jesus. Cadê? Tua vida não mudou, tu permanece o mesmo, mas eu continuo servindo ao meu Jesus. Não é por o que Ele faz, não é por aquilo que Ele fez, é por quem verdadeiramente Ele é. Ele é Deus e Ele é digno de ser adorado.
Jesus Cristo, o fim do espetáculo, é o início da verdade. Acabou os eventos, acabou o pão. Na sexta-feira da crucificação não havia mais pão multiplicado, não havia multidões gritando Hosana, Hosana, não havia milagres sendo realizados diante dos nossos olhos, só havia um Cristo crucificado, só havia dor, só havia sangue, só havia vergonha, porque agora, cadê? Esse é o Cristo? Este é o Messias? Olha, eu sei em quem tenho crido. Ele não fez, mas se Ele quiser, Ele pode. Que Deus que nós queremos servir? O Deus da Bíblia ou o Deus que estão vendendo aí fora? Só querem saber do Deus que faz, não querem saber do Deus que é. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, meu irmão. Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. É a nossa esperança. Sabe onde é que está a nossa esperança? Na pedra. O túmulo está vazio. A pedra rolou. Jesus Cristo está vivo. É essa a nossa verdadeira Páscoa. Ainda assim, José de Arimateia e Nicodemos, eles apareceram. Enquanto muitos estavam, quando havia milagre, havia manifestação, quando os dons se manifestam, aí você vê a multidão. Mas quando há o silêncio de Deus, eles fogem. Eles falam, Deus não está. Mas aqueles homens têm uma atitude totalmente diferente. Mas vocês acham que tudo é por causa da vontade do homem? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Porque o que os inspirou a se posicionar nesse momento e não antes? Eu faço essa pergunta, né? O que verdadeiramente inspirou esses homens? Por que eles não tomaram a decisão antes? Por que eles não tomaram a decisão quando Jesus estava a fazer os milagres? Por que eles não tomaram a decisão quando, quem sabe, as pessoas falavam daquilo que estava a acontecer, ou até mesmo das coisas que talvez eles poderiam ter presenciado? Cegos a ver, coxos a andar, paralíticos também. A multiplicação dos pães e dos peixes. Tanta gente a testemunhar daquilo que Jesus estava a fazer, mas esses homens não tomam um posicionamento diante disso, diante dos milagres. E agora na crucificação, eles se posicionam. Olha, meus irmãos, eles não foram atraídos pelos milagres, não foram convencidos pelas multidões. Eles não estavam ali quando Jesus multiplicou os peixes, mas estava agora diante do corpo ensanguentado do Mestre. Eles viram algo muito que muitos ignoraram. Aquilo que para alguns é motivo de ignorar, porque agora não pode sair mais nada daí. Eles não ignoraram. Naquele sofrimento havia glória. Naquele sofrimento havia glória. Naquela morte havia redenção. Na aparente derrota havia o brilho da verdade eterna. O que inspirou esses homens a se levantarem foi justamente o amor sacrificial de Jesus Cristo. Assim como diz João na sua palavra, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Será se verdadeiramente o que te inspira ainda a continuar seguindo a Jesus Cristo é o amor que Ele tem para te dar? Por isso que muitas das vezes as pessoas não ficam onde estão, sabe por quê? Porque não vê manifestação.
não querem seguir um Jesus Cristo que faz em meio ao silêncio. A cruz revelou um amor tão profundo, tão radical, que dissipou o medo, separou o orgulho e moveu o coração daqueles que antes estavam calados, para agora se pronunciarem. Esse é o poder da cruz, meus irmãos. Esse foi o poder da morte de Jesus Cristo. E isso é verdade. Às vezes Deus vai falar com você e quem está do teu lado às vezes não vai ouvir. Às vezes você vai ver a cruz de Cristo e vai tocar na tua vida. E outros vão rejeitar, porque não tem nada que lhes interessa daquele símbolo. Mas a cruz é o símbolo, sabe de quê? Da minha e da sua eternidade com Deus. É esse verdadeiramente o símbolo da crucificação. Eles não sabiam que Jesus Cristo ressuscitaria no domingo, mas sabiam que o que ele fez na sexta-feira era real demais para ser ignorado. Quem é o homem? Quem é esse alguém que dá sua própria vida pelo seu amigo? Onde estavam os outros? Pedro negou. Os discípulos correram. Não havia multidões gritando, hosana, acabou, cadê eles? Cadê a multidão? Quem nós somos nesse cenário? Só silêncio e medo. Mas veja, mesmo no silêncio, Deus estava agindo. Mesmo quando todos pareciam ter fracassado, a cruz estava triunfando. A cruz não precisa de multidão. Ela revela o que há no coração do homem. Quando você vê a cruz e você consegue enxergar a tua esperança, a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Se Jesus Cristo cumpriu a sua palavra, Ele também cumprirá. E pois Jesus Cristo irá voltar, meus irmãos. Eu não estou falando nada novo aqui. Mas eu quero que vocês, que um dia esqueceram, ou até mesmo estão num posicionamento ainda distante e oculto, que tomem posição diante da cruz de Cristo. Quando perguntarem quem é Jesus, quando perguntarem quem é verdadeiramente a Páscoa, eu não quero estragar, eu não quero criar confusão, ainda vou ter que explicar, vou passar a hora aqui explicar, ainda dá briga, ainda caímos ainda de cumprir aquilo que as pessoas falam. É verdadeiramente, olha, futebol, religião e política não se discute, por isso que eu não falo nada. Tem certeza disso? Está escrito aqui? Se vocês não clamar, Deus vai suscitar, olha, dessas pedras até que clamem. A tumba vazia, o selo do triunfo. No domingo, Maria Madalena corre ao túmulo e ele está vazio. E é justamente isso. O anjo vai falar justamente isso. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Jesus havia vencido. A cruz agora é o símbolo impossível que aconteceu. A morte foi derrotada, meus irmãos. A morte foi derrotada. Mas eu não quero saber disso, pastor. Eu quero saber daquilo que eu tenho agora para receber. Você recebeu a graça, a misericórdia.
Você sabia quem é o culpado de Cristo estar naquela cruz? Sou eu. É você. A iniquidade, toda a iniquidade do seu povo. Diz que ele foi moído. E a justiça de Deus moeu. Eu e você somos culpados da morte de Cristo. A Páscoa acontece justamente, sabe para quê? Para justificar, para nos salvar eternamente. Não continue seguindo Jesus. Se um dia ainda você esqueceu o que é verdadeiramente a Páscoa, o que é verdadeiramente aquilo que você conquistou através de Jesus Cristo, hoje eu quero vos lembrar, a cruz é justamente aquilo que te justificou. É o selo de Deus, é a tua passagem, sabe para quê? Para a eternidade com o Pai. A cruz nos chama, sabe para quê? Para nos posicionar. Assim como esses dois homens, que estavam até então em oculto, a cruz nos chama hoje para nos posicionarmos diante de Deus. Hoje a cruz continua diante de nós. E ela pergunta para mim e para você: você vai fugir ou vai se posicionar? Vai continuar discípulo oculto ou vai se levantar como José de Arimateia e Nicodemos? Não quero saber o que vão pensar de mim. Eu não quero saber se eu vou perder a amizade ou não. Eu não quero saber se os meus familiares vão falar mal de mim. Mas eu quero me posicionar diante desse Deus. Eu quero honrá-lo. Eu quero sim segui-lo. Porque Jesus Cristo é digno daquilo que nós temos para oferecê-lo. Porque se a cruz nos salvou, ela também nos chama. Meus irmãos, eu deixo perguntas para nós respondermos para nós mesmos. Será se nós temos vivido como discípulos ocultos, com medo de se posicionar? O que a cruz representa para mim e para você? Frustração ou triunfo? Como a ressurreição transforma seu medo em coragem? Vamos nos colocar de pé? Hoje nós relembramos aquilo que verdadeiramente nos impulsiona a seguir a Cristo. Não é simplesmente porque Ele ressuscitou, mas principalmente por quem Ele é. Se Ele diz que está vivo, eu acredito que o nosso Deus está vivo. E que o Espírito Santo de Deus possa testificar em cada coração. Que seja Deus cumprindo a sua palavra e não a minha palavra. Meus irmãos, assim como foi dito, nós devemos estar alicerçados nessa rocha. Nós devemos estar alicerçados naquilo que é a palavra de Deus. Para quando nós formos falar para aqueles que estão perdidos e direcionarmos elas para esse caminho, essas pessoas para este caminho, nós possamos anunciar o Cristo verdadeiro, a Páscoa verdadeira, a libertação perfeita que há em Cristo Jesus. Jesus não ficou na cruz, Ele não está mais na sepultura, Ele vive, porque Ele vive, você pode viver também. E é por isso que nós cremos no amanhã. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse seus